Se você já se sentiu abandonado, sozinho, esquecido ou sem saída, esse vídeo não apareceu por acaso. Deus quer falar diretamente com você neste momento. Ele tem uma promessa que atravessa o tempo, que foi escrita há séculos, mas que é exatamente para o seu coração hoje. Ouça até o final. Essa palavra é para você. E se você ainda não está inscrito no canal, clique agora no botão vermelho de inscrever-se e ative o sininho. Assim você recebe cada nova mensagem diretamente. Hebreus 13, 5. Ouça com atenção. De maneira alguma te deixarei, nem te desampararei. Vamos repetir devagar. De maneira alguma te deixarei, nem te desampararei. Deus não diz, talvez eu fique. Não diz, eu fico enquanto você for bom o suficiente. Não diz, eu fico se as coisas derem certo. Não diz, eu fico enquanto você não errar muito. Ele diz, de maneira alguma. É uma negativa absoluta, inegociável, eterna. É uma promessa selada com a própria natureza dele. Deus não pode mentir. Deus não pode mudar de ideia. Deus não pode falhar. Deus não pode abandonar. De maneira alguma te deixarei. Talvez você tenha sido abandonado por pessoas que juraram estar ao seu lado para sempre. Talvez um pai tenha saído de casa e nunca mais voltado. Talvez uma mãe tenha se afastado emocionalmente, deixando um vazio que ninguém preencheu. Talvez um amigo que você confiava tenha virado as costas no momento que mais precisava. Talvez um parceiro tenha dito, eu te amo, e depois tenha desaparecido sem explicação. Talvez você tenha sentido que o mundo inteiro te esqueceu. Talvez você tenha olhado no espelho e pensado, ninguém se importa mesmo. Talvez você tenha carregado essa sensação de abandono como uma ferida que nunca cicatriza, que sangra toda vez que alguém se afasta. Talvez você tenha aprendido a não esperar nada de ninguém, a viver como se estivesse por conta própria. Mas ouça bem, Deus não é homem para mentir. Ele não é humano para mudar de ideia. Ele não é como ninguém que já te decepcionou. Ele não é como ninguém que já te deixou. Ele não é como ninguém que já te abandonou. De maneira alguma te deixarei, nem te desampararei. Desamparar significa deixar sem ajuda, sem proteção, sem suporte, sem direção, sem socorro. Deus está dizendo, eu nunca vou te deixar sem ajuda. Nunca vou te deixar sem proteção. Nunca vou te deixar sem direção. Nunca vou te deixar sem força. Mesmo quando o dinheiro acaba e as contas se acumulam como montanhas impossíveis. Mesmo quando a saúde fraqueja e o médico não tem mais respostas. Mesmo quando o filho se afasta e não responde mais às mensagens. Mesmo quando o casamento balança e parece que vai desmoronar de vez. Mesmo quando o sonho que você carregou por anos morre diante dos seus olhos. Mesmo quando a noite é longa e o silêncio é ensurdecedor. Deus está dizendo, eu não te desamparei. Eu ainda estou aqui. Eu ainda estou segurando você. Eu ainda estou ouvindo cada batida do seu coração.
Vamos pensar juntos sobre o que isso significa em diferentes momentos da vida. Quando você acorda de manhã e o peso já está no peito antes mesmo de levantar. Quando você olha o celular e não tem nenhuma mensagem de quem você esperava. Quando você entra em casa e o silêncio grita mais alto do que qualquer palavra. Quando você ora e parece que o céu está fechado. Quando você chora no travesseiro e acha que ninguém ouve. Quando você se sente invisível no meio da multidão. Deus está dizendo: eu vejo você. Eu ouço você. Eu estou aqui. De maneira alguma te deixarei. Nem te desampararei. Quando você erra feio, cai de novo, se sente indigno de qualquer amor. Quando a culpa grita que Deus já desistiu de você. Quando você pensa: eu não mereço mais que Ele fique. Quando o pecado pesa como uma corrente. Deus está dizendo: meu amor por você não depende do seu merecimento. Meu compromisso com você não depende do seu desempenho. Meu perdão não tem limite. De maneira alguma te deixarei. Nem por causa do seu erro, nem por causa da sua fraqueza. Eu continuo aqui. Quando a vida parece um deserto seco, sem saída, sem água. Quando tudo o que você toca parece dar errado. Quando você olha para trás e vê só portas fechadas. Quando o futuro parece uma parede escura. Deus está dizendo: eu sou o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. Eu sou o mesmo Deus que sustentou Elias no deserto com alimento diário. Eu sou o mesmo Deus que nunca deixou Davi sozinho na caverna de Adulão. Eu sou o mesmo Deus que caminhou com os discípulos no caminho de Emaús sem que eles percebessem. Eu não mudei. Eu não saí. Eu não vou sair. De maneira alguma te deixarei. Essa promessa não depende de você. Não depende do seu passado. Não depende do quanto você acertou ou errou. Não depende de você estar no lugar certo. Não depende de você estar forte o suficiente. Depende unicamente da fidelidade de Deus. Ele jurou por si mesmo. Ele selou com sangue na cruz. Ele confirmou com a ressurreição. Ele assinou com o Espírito Santo que habita em você. De maneira alguma te deixarei, nem te desampararei. Agora feche os olhos por um instante. Imagine Deus bem perto de você. Mais perto do que o ar que você respira. Mais perto do que qualquer pessoa já esteve. Ele não está olhando de longe. Ele não está assistindo de um trono distante. Ele está ao seu lado. Sua mão está sobre o seu ombro. Seu olhar está fixo em você. Ele não piscou. Ele não desviou. Ele nunca vai desviar. Ele está aqui. Agora. Sempre. Talvez você tenha passado anos sentindo que estava sozinho. Talvez tenha carregado essa sensação de abandono como uma chama que te segue por onde quer que vá. Talvez você tenha aprendido a não esperar nada de ninguém. Talvez você tenha se acostumado a viver como se estivesse por conta própria.
Talvez você tenha construído muros para não se machucar de novo. Talvez você tenha parado de orar porque achou que Deus não respondia. Talvez você tenha pensado: se Ele estivesse aqui, as coisas seriam diferentes. Mas Deus está dizendo: eu nunca saí do seu lado. Eu nunca te desamparei. Eu estava lá quando você chorou escondido. Eu estava lá quando você achou que ninguém se importava. Eu estava lá quando você pensou em desistir. Eu estava lá quando você gritou por dentro. Eu estava lá. E eu continuo aqui. De maneira alguma te deixarei.